Paz do Senhor Jesus a todos. Quero convidar os senhores para lermos aqui um texto que está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 23 de Lucas, e o versículo 46, 23, 46 de Lucas, que está escrito assim: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhoras e senhores, estudando um pouco os 4 evangelhos, eu venho chegar a uma conclusão, que Jesus não foi morto pelos soldados romanos. Pastor, o que é isso? Eu prego isso, a gente ensina isso. Preste bem atenção. Jesus, ele foi machucado pelos soldados, bateram em Jesus, cuspiram, e ele tinha muitos hematomas no seu corpo. Jesus foi conduzido à cruz. Jesus foi pendurado na cruz junto com 2 malfeitores, Dimas e Gestas. Mas o que chama a atenção é que Jesus não morreu, os soldados romanos não matou Jesus. Por quê? Olha a prova aqui. No capítulo 23, versículo 46, Jesus diz: E clamando Jesus com grande voz, ele fala assim, Pai, ele clama com grande voz e diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se a gente observar aqui, o próprio Jesus saiu do corpo. Quando ele entrega o espírito, ele sai do corpo. E quando ele sai do corpo, aí ele inclina a cabeça. Capítulo 19, versículo 30 de João diz: Pai, está consumado. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo tetelestai, o preço foi pago ou tudo já foi pago. Isso implica dizer que quando Jesus entrega o Espírito, ele sai do corpo. Quando ele sai do corpo, aí o que acontece? No capítulo de João, versículo 19, João capítulo 19, e o versículo 32, olha o que diz, olha. E foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas do primeiro e ao outro, que com ele foram crucificados. Quando Jesus entrega o Espírito, ele sai do corpo. Aí quando ele entrega o Espírito, inclina a cabeça. Aí fica só o corpo, o Espírito não está mais no corpo. Aí o que acontece? Nesse momento, os soldados falam assim, ele morreu pela asfixia, ele morreu pela dor dos furos na mão, dos pés, mas enganado. Jesus não morreu pelo esferimento. Ele mesmo saiu do corpo para cumprir a palavra. E aí os soldados veio e quebrou as pernas de Dimas, quebrou as pernas de Gestas, mas as pernas de Jesus não quebrou. Para confirmar se Jesus estava morto, aí o que acontece? É o versículo 33, João capítulo 19, versículo 33. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Quando os soldados chegou perto do corpo de Jesus na cruz, Jesus já estava morto. Não foi o soldado que matou, Jesus que saiu do corpo. Se Jesus não sai do corpo, ele não morreria, porque a morte não teria poder de matar o nosso Jesus, porque Jesus é a vida. A morte não teria poder. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 15, 52 e 53, onde está a morte o teu aguilhão? Aonde está a morte o teu aguilhão? Jesus está dizendo, você não tem poder sobre mim. Eu mesmo saí do corpo e deixei o corpo, porque a morte não matou o nosso Jesus, e nem os romanos, ele mesmo saiu. É tanto que no capítulo 19, versículo 33, diz assim, mas vindo a Jesus e vendo já morto, quer dizer, o soldado quando chegou perto, Jesus já estava morto. Não foi os ferimentos e nem a morte que matou o nosso Jesus, porque a morte não tem poder, porque se ele é vida, irmão, Jesus é vida, ele não morre, é ele que dá vida e a morte não tem poder sobre ele. E é o que acontece no versículo 34, João capítulo 19, versículo 34. E contudo nos soldados lhe furou o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Aí o soldado chega, fura o seu lado com a lança, e sai sangue
e água. Então, nosso Jesus não foi morto pelos hematomas, nem pelos ferimentos e nem pelos romanos, porque quando os romanos chegou, Jesus já estava morto. Ele mesmo entregou o Espírito ao Pai, ele mesmo saiu. Mas no momento que Jesus entrega o Espírito ao Pai, que ele sai do corpo, ele precisa subir ao tabernáculo celestial. Por quê? No capítulo 13 de Hebreus, versículo 11, diz assim, Hebreus 13, 11, porque os corpos dos animais, cujo sangue pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, isso quer dizer o quê? No Antigo Testamento, quando se matava um animal, pegava o sangue do animal e entrava, passava pelo pátio, lugar santo, ia para o lugar santo dos santos, onde estava a arca. E o sacerdote derramava o sangue em cima da arca, porque esse sangue tinha que ser santificado. O sangue sendo santificado, o pecado do povo estava perdoado. Quando Jesus diz, tetelestai, no capítulo 19, versículo 30 de João, está pago, o preço está consumado, ele entrega no capítulo de Lucas, no capítulo de Lucas 23, versículo 46, onde nós lemos, quando ele entrega o Espírito ao Pai, você pensa que Jesus sobe para o céu para ficar dando glória, adorando? Não. Quando ele sai do corpo, aí ele entra numa batalha espiritual, no mundo espiritual. Por quê? O sacerdote, quando matava o animal no Antigo Testamento, o sangue tinha que ser levado para o lugar santo dos santos para ser santificado. Quando Jesus entrega o Espírito ao Pai, ele sobe com sangue para levar para o tabernáculo celestial, porque o sangue tinha que ser santificado para que os pecados tivessem sido por completo perdoado e a vitória sido completa na cruz do Calvário. Então Jesus sai do corpo, deixa o corpo, sobe para o tabernáculo celestial. Nessa subida entra em guerra, porque os demônios estão nos ares, querendo impedir a subida do mestre. Os anjos descem, peleja, porque Jesus estava frágil, Jesus estava com seu corpo, com sua alma cansada, porque Gênesis 3,15 diz, e ele lhe ferirá o calcanhar. Ele ferirá a cabeça e ele lhe ferirá o calcanhar. Jesus foi ferido na cruz. Então ele estava um pouco fraco. Quando a sua alma sai do corpo, estava fraca, porque ali Jesus enfrentou todos os demônios ali na cruz. Então Jesus foi ferido também. Ele venceu Satanás, mas foi ferido. Então na hora que ele sobe, a sua alma estava ferida, porque o inimigo feriu ele na cruz do Calvário. Mas só que os anjos descem, peleja, e Jesus sobe para o tabernáculo celestial para oferecer o sangue, para concluir que os nossos pecados estão todos perdoados, porque Jesus venceu a Satanás, e Satanás perdeu a batalha, porque quando Jesus sobe, ele fica furioso, o diabo, e Jesus diz, eu te venci, Satanás, os pecados desse povo estão perdoados, e ele sobe ao tabernáculo celestial, oferece o sangue ao Pai, e a vitória está concluída para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Tetelestai, o preço foi pago. Oh, glória a Deus.